Olá, associados da Sicredi! Agora eu vou mostrar para vocês uma previsão climática, ou seja, aquela previsão bem estendida para os próximos 180 dias, até o fim do ano, com informações de chuva e de temperatura, em especial para a região de Protásio Alves, uma das áreas de atuação da Sicredi. Mas antes de eu mostrar a chuva e a temperatura, como vão ficar nos próximos meses, é preciso olharmos para o Oceano Pacífico, que é o maior oceano da Terra. Então, quando ele esquenta ou quando ele esfria, ele acaba trazendo algumas consequências, ele influencia no comportamento da atmosfera de uma forma global. Neste momento, o Oceano Pacífico está em sua fase fria, ou seja, temos um Laninha. E isso não é de agora, não. Desde 2020 temos um Laninha em atuação, em alguns momentos mais forte, em outros momentos um Laninha mais brando. Ainda temos a influência do fenômeno e a expectativa é dele continuar pelo menos até o fim do ano. Deve perder um pouco a intensidade em alguns momentos, mas veja que ele segue até moderado, forte, pelo menos até o trimestre de novembro, dezembro e janeiro. No decorrer de dezembro, até o começo do ano, gradualmente ele pode perder a intensidade. E mesmo que a gente venha a ter uma condição de neutralidade entre janeiro, fevereiro e março, vai ser uma neutralidade com viés negativo, ou seja, o Pacífico vai se manter em sua fase fria, de uma forma mais branda no verão, mas que até pode trazer algumas consequências, e a gente sabe muito bem quais são, principalmente na região sul do Brasil, onde o Laninha costuma reduzir a quantidade de chuva e até deixar a chuva abaixo da média. E é isso que eu quero mostrar aqui nesse próximo mapa, que indica para esses próximos meses a chuva acima da média aqui na faixa leste do Nordeste, e isso aqui é uma assinatura clássica também do fenômeno Laninha, e abaixo da média no centro e sul do Brasil, principalmente no sul do país. O que não quer dizer ausência de chuva, pelo contrário. Esse mapa aqui, ele acaba representando mais a distribuição dessa chuva do que a própria quantidade, porque em alguns momentos, até mesmo em Protásio Alves, a gente vai ver a chuva ultrapassar a média. Agora a questão é a distribuição dessa chuva, se ela vai cair toda de uma vez e teremos um longo período de tempo seco, e é por isso que já eu vou mostrar os gráficos com a distribuição da chuva para o decorrer dos próximos meses. Antes disso, só falar rapidamente da temperatura, que ela fica acima da média agora, pelo menos até o mês de setembro. Não significa que esse inverno vai decorrer aí quente, né? Um inverno mais quente. Na verdade, só não vai ser um inverno tão rigoroso. E isso também tem a ver com Laninha. Por quê? O Laninha, embora ele traga o risco para geada tardia, e nisso a gente fica de olho também, o Laninha ele aumenta a frequência de frentes frias. Só que esse mesmo Laninha, que aumenta a quantidade de frentes frias, principalmente agora no inverno, ele também desvia essas frentes frias rapidamente para o oceano, ou seja, elas avançam, só que de forma mais costeira. E aí, as massas de ar polar que acompanham essas frentes frias, elas também passam de forma mais costeira. Isso na maioria das vezes, mas, eventualmente, essas frentes frias conseguem avançar pelo continente. As massas de ar polar em sua retaguarda também ficam mais continentais e, portanto, com mais força, derrubando mesmo a temperatura e provocando até valores negativos, ou seja, abaixo de zero, com alto potencial para a formação de geadas. Inclusive, tem risco alto aí para a formação de geadas agora, nesse próximo fim de semana, com a entrada de uma nova massa de ar polar. Antes de eu falar da temperatura, eu quero mostrar de maneira mais detalhada o que vai acontecer com a chuva na região de Protásio Alves. Eu já começo falando aqui, ó, que tem risco de estiagem no fim do ano. Isso principalmente entre novembro e dezembro. Antes disso, vamos começar com a chuva dessa semana. Tivemos aí uma bela frente fria que provocou tempestades na Argentina, no Uruguai, no Rio Grande do Sul houve queda de granizo, por exemplo, na região de Pelotas. Teve ventania com quase 140 km por hora no alto da Serra de Santa Catarina na noite da última segunda-feira, mas essa frente fria que provocou tudo isso já foi embora do sul do Brasil. Só que agora tem outra frente fria que faz a semana terminar com o céu carregado e tem previsão para quase 60 milímetros de chuva até o final desta semana. No fim de semana o tempo seca, a temperatura
temperatura vai cair, vai gear no domingo, como eu falei, já já eu mostro essa temperatura, e aí até perto do fim do mês, por enquanto a chance de chuva é pequena. A gente entra em agosto com possibilidade de chuva aqui no começo do mês e uma chuva mais expressiva entre os dias 13 e 20 de agosto. No total, a gente pode chegar perto de 230 milímetros. Em setembro vai chover mais. Só que os episódios de chuva, eles serão mais isolados, a distribuição dessa chuva não vai ser tão boa, porque o mês de setembro ele vai ter pelo menos uns 10 dias aí de tempo firme, tem até uma chuva muito rapidinha aqui, perto do dia 5, mas pelo menos uns 10 dias de tempo mais firme, uma chuva forte por volta do dia 13 e depois só tem chuva forte de novo perto do final do mês de setembro, tá? Então, embora a quantidade de chuva seja elevada, e pode até ultrapassar a média, a distribuição dessa chuva aqui não vai ser muito boa, que a gente vai ter tudo isso de chuva em praticamente 2 episódios de chuva. Em outubro tem mais de 200 milímetros e uma chuva concentrada entre os dias 13 e até por volta do dia 20. Antes do dia 13 não dá para contar com chuva. Olha aqui, mais um período de tempo seco, tá? Aí a partir do dia 13 tem essa chuva mais volumosa, mais persistente. Depois aqui do dia 22 o tempo seca novamente. Novembro, e é aí que vem a preocupação, no máximo algo em torno de 30 milímetros, e eu contaria com um episódio de chuva só, esse aqui por volta do dia 13, viu? Porque nesse comecinho de mês de novembro, 5, 3 milímetros é muito pouco, não dá para contar com essa chuva, principalmente quando se trata de uma previsão bem estendida, lá em novembro. Então eu diria que o mês de novembro já vai apresentar uma grande irregularidade na chuva. Já tem aí um risco para estiagem no mês de novembro. Quando a gente entra em dezembro, a gente vê uma chuva aqui, mas olha só, atenção para a escala. Essa aqui é a linha de 6 milímetros, então a quantidade de chuva aqui ó, é muito pouca. A gente só tem uma chuva considerada agrícola no final do mês de dezembro. Tem previsão para quase 80 milímetros de chuva e eu diria que boa parte dessa chuva ela vai ser registrada realmente mais para o finalzinho do mês de dezembro. Até porque essa previsão aqui, ela conta também com outros modelos de previsão que indicam boa parte do mês de dezembro com pouca chance de chuva, tá? Então, não é só esse gráfico aqui, mas se olharmos para outras fontes de previsão, a gente vai ver que a chance de chuva para dezembro é pequena, para boa parte do mês, tá? Então o produtor rural deve ficar atento aí ao período de novembro e dezembro, porque a chance de estiagem aumenta e, claro, tem a ver com o fenômeno Laninha. Agora sim, vamos falar da temperatura. Eu já adiantei para vocês que no domingo a temperatura despenca e cai mesmo, olha, -1 agora no próximo domingo. Só que essa massa de ar polar, embora ela seja intensa, ela é bem rápida, ela é de curta duração. Tanto que na segunda-feira já diminui o potencial de geada, a temperatura já volta a subir e volta a cair no dia 11 de agosto, com 0 grau. Outra massa de ar polar, outra onda de frio, mas que também vai ser bem rápida. Olha a subida dela, da temperatura, como é rápida aqui. No dia seguinte já vai dar 6 graus, ou seja, 0 num dia, 6 graus no outro. É uma intensa massa de ar polar, mas que também vai ser muito rápida. Em setembro, a mínima prevista é de 6 graus no dia 18. 6 graus não é uma temperatura perigosa que provoca geada, mas uma previsão estendida. Dando essa queda mais acentuada na temperatura, é uma previsão que merece muita atenção e monitoramento, até porque ainda teremos a influência do fenômeno Laninha e, como eu já disse, teoricamente, o Laninha costuma favorecer a formação de geadas tardias. Até a próxima!